Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura da sua internet. Hoje estamos em mais um episódio do Clube do Livro. Eu e o Quinha viemos agora falar da Teogonia, que é um clássico aí do Hesíodo, que fala da origem dos deuses, dos conflitos iniciais que houve entre os deuses. E, cara, tem muita coisa para falar, coisas muito profundas aí, né, que a gente foi vendo também em vídeos e comentários. E já deixar aí pro pessoal o dever de casa, mês que vem, a gente, quer dizer, no final desse mês, né, que a gente já tá em maio, a gente vai ler O Trabalho e os Dias. Então a gente já vai ter lido e vai debater sobre O Trabalho e os Dias, que é uma outra obra do Hesíodo, que é um complementar, né, à Teogonia, e que vocês podem ler também, que é bem curtinho e bem fácil de achar, porque está em domínio público. Então No vamos lá. caso, o Fala aí, episódio Kim. de hoje, né? Foi mal te cortar, mas o Ah, episódio de hoje era para ter saído semana passada, na última isso, semana de isso, abril, né? Última quarta de abril. isso. Mas eu tava doente, não tinha conseguido ler. E aí eu pedi pro Vitor pra gente fazer essa. Adiar um pouquinho, mas valeu a pena porque deu tempo de eu ler. Deu tempo de eu ver uns vídeos bem legais e acho que vai ser bem interessante o nosso papo hoje. E tu ainda tá meio mal, né? Tá meio espirrando, meio fungando, né, na Cara, verdade. eu tinha melhorado, e aí vou até trazer aqui um assunto que a gente leu no Aristófanes, era as nuvens, não era? Aham, isso. Então, você lembra um momento que o Aristófanes ele tá convencendo. Não, Aristófanes não. A ideia forte tá discutindo com a ideia fraca. É uma coisa assim, o Ah, argumento forte, argumento fraco, não tinha uma coisa dessa? que elas estão debatendo isso. Isso, bem no final, né? E o argumento forte fala que os homens têm que tomar banho gelado, né? Aham. E, cara, eu tava tomando banho gelado e tava, tipo assim, eu tirei um mês e meio, 2 meses, né? Sem problema de rinite e sinusite que eu tenho. Olha Só só. foi eu parar de tomar banho gelado que eu voltei a ficar assim. Eu Pô, fiquei vou doente, passar a tomar banho gelado então. é. Eu fiquei doente, né? Que acho que não teve realmente nada a ver. Mas aí já tô há umas 3 semanas tomando banho quente. E agora, hoje, eu acordei já espirrando, sabe? Com a minha Uhum. crise aí de rinite, dor de cabeça e tudo isso. Caraca, sinistro. Todo mundo Então doente, né? hoje eu voltei a tomar banho gelado. Então aí a gente aprendeu a lição dos gregos, né? Vamos tomar banho gelado, galera. Isso aí. Uhum. Isso aí. Então, cara, pra começar, né, pra quem tá aqui ouvindo, assim, curte, comenta, compartilha só com poucas pessoas pra o podcast aí não sair, sei lá, não chegar aí na tigrada, né? Pra ficar só a galera aqui de boa, quem estiver aí ouvindo. A Teogonia é um conjunto de poemas, né? Então não é prosa, é poesia mesmo, que fala sobre a origem dos deuses, digamos assim, a criação do mundo e algumas das principais narrativas do ponto de vista da mitologia grega. E aí, cara, são muitos mitos e eu nem sei por onde começar. Se você quiser começar aí, Kim, o que a gente fala primeiro ou depois? Cara, tem dois assuntos que eu queria começar, que eu não sei qual é melhor, e eu posso te apresentar e você escolhe um dos dois. O que que você acha? Tá, falei, falei. Primeiro é sobre o nada, né? Que ele já começa começando falando que primeiro nasceu o caos, certo? Uhum. E eu queria falar sobre o que era o nada antes de existir o caos, e o que é o caos, qual a ideia que eu tive de caos. E também sobre, por incrível que pareça, a teogonia lembrar muito a criação. Quer dizer, eu não sei exatamente, né? Você pode até falar mais sobre a teogonia ter certos paralelos com a criação cristã de mundo. É do Gênesis, né? Pois é. Eu pensei nisso, eu ia falar isso também. Isso aí. E aí, o que você prefere começar por onde? Não, vamos falar brevemente aí sobre esse negócio e aí a gente entra no livro mesmo da teogonia. Show, show. Você que já leu a Bíblia aí, né? Você que é muito católico e leu a teogonia, quais são os paralelos que você traça entre as teorias, né? Aham. Entre aspas aí da criação. Cara, uma coisa, cara, é curioso, né? Hoje eu tava estudando uma outra coisa que vai dar pra usar aqui no podcast. O livro que fala da origem do mundo na Bíblia é o Gênesis, né? Que é o primeiro livro da Bíblia logo. E aí ele tem dois relatos de criação do mundo, um seguido do outro. E aí fala, né? Deus disse: faça-se luz, né? E aí surgiu luz e tudo mais.
E foi criando as coisas em etapas, digamos assim, né? Tanto que tem aquela coisa dos 6 dias da criação e o sétimo dia do descanso. E é por isso que os judeus até hoje usam o sábado para descansar. E, cara, na teogonia também é tudo em fases, né? Porque do nada nasce o caos, e aí nasce, acho que Gaia, e aí de Gaia nasce o Tártaro e Urano, e aí nasce, sei lá, a É noite. o Eros, né? E o Eros, né? E eu não sei, eu não sei se é uma coisa em comum de outras tradições, mas esse negócio das coisas surgirem em fases, né? É uma coisa curiosa que não sei, parece que para ter uma outra coisa mais avançada tem que ter a mais básica primeiro, sabe? Tipo, Uhum. aqui até, inclusive aí, pessoal, fica a recomendação, tem aquele canal, Análise Simbólica, que ele tava falando sobre isso, né? Que Gaia gerou o Tártaro e Urano. E aí é a união de Gaia e Urano que deveria gerar os outros deuses, porque sozinha a Gaia não conseguiria gerar. Parece que parece que você primeiro tem que criar uma coisa de cada vez e não sair criando tudo de uma vez, sabe? Sim, Meio que como sim. se Deus, vamos supor, né, na mitologia grega que tivesse um Deus por trás comandando tudo, né? Até no paganismo de séculos depois, alguns filósofos diziam isso. Na verdade era um só Deus e os outros eram só representações. Mas não vamos entrar nisso agora, só se você quiser. Mas é como se Deus criasse as regras e ele mesmo seguisse as regras, sabe? Uhum. Tipo, ele não falasse, eu sou Deus e seguindo as regras, tudo tem que se encadear direitinho. Então, ao invés de eu criar tudo de uma vez, eu vou seguir essas regras também. Sabe? É como, sei lá, parece que é assim. O que você acha? Sim. Cara, inclusive eu queria falar, eu não sei muito de budismo, mas sei que no budismo também tudo começou, tipo assim, existiu nada e do nada começou tudo. Uhum. Por que que, cara, tipo assim, o budismo que é uma religião, né, uma filosofia aí bem distante, também Uhum. tem esse paralelo, sabe? É. E, e você falou uma parada interessante aí, caraca, eu não lembro o que que foi, que me lembrou eu tava ouvindo também o Como Pensam os Muçulmanos do Guten Morgen, sabe? Uhum. Ah, E, sim, eu cara, já até sei o que que é. Mas fala. só que agora eu não consigo lembrar o que que você falou pra lembrar o que que eu ia falar. Esse é o Aham. problema. Não, que Deus Você... segue as próprias regras. Foi isso? Acho que não foi isso, não. Não? Agora eu me perdi, mas enfim, eu lembro que eu queria falar alguma coisa, tipo assim, que os muçulmanos, assim, eles estão bem próximos, né, dos cristãos. Uhum. É, ainda mais comparando, sei lá, com religião asiática, religião oriental, né, no caso, Sim, ou então sim. religiões antigas, estão muito próximos, né? Sim. Óbvio que tem suas diferenças, mas são muito, muito próximos. E, cara, será que não vem tudo do mesmo lugar, sabe? Tem um livro do Olavo que é o Ser e o Enigma. Lá ele fala que todas as religiões têm traços em comum, porque o homem pensando sobre a metafísica e refletindo e chegando à verdade, a verdade é uma só. Então, naturalmente, todas as religiões, digamos assim, vão chegar a uma verdade bastante similar, Aham. que através do pensamento metafísico. Só que quando você vai ver, por exemplo, que tipo os deuses semíticos, acho que é semíticos, né? Eu não sei se é o termo atual que eles usam ainda. E os deuses, sei lá, da Mesopotâmia e da Grécia, todos eles são muito parecidos. Você fica pensando também, cara, talvez eles tenham tido relações próximas entre eles, sabe? Talvez tenha vindo um povo originário que se espalhou por todos os locais diferentes. Porque também os egípcios, né? Todos eles têm deuses meio similares. Tem um deus que é aquele poder supremo, que é tipo Zeus, aí uma deusa assim meio que do amor, da sensualidade, que seria Sim. Afrodite, né? Cara, acaba que esses povos aí, principalmente do Mediterrâneo, né? Tipo, Egito, aí Roma, Grécia e tudo mais, eles estão ali se comunicando o tempo todo. Então eles com certeza assimilavam os deuses uns dos outros, né? É, E a Mesopotâmia é o quê? No Iraque? O Iraque também, né, sabe, é, distante pra impedir isso de acontecer. sim. Inclusive, cara, eu tava lendo num lugar, as pessoas discutindo num fórum, e eu, assim, eu precisaria averiguar essa informação. Mas parece que o budismo ele nasceu tipo, baseada, entre aspas, assim, na cultura hindu. Então eles também têm muitas coisas em comum, apesar de, por exemplo, o budismo negar.
essa questão de castas, né? Que o hinduísmo tem até hoje e tal. Sim. Mas eu também não sei se é exatamente isso, né? Então fica aí até quem tá ouvindo não tome como verdade absoluta. E aí, até outra coisa, cara, que eu tava lendo, que, por exemplo, o povo de Israel, né? O povo ali da área, que seria hoje Israel por ali, todos eles eram politeístas. Eles Sim. acreditavam, assim como os gregos, em vários deuses e tinham equivalente a Zeus, a, sei lá, Hera, Ares, né? Esses mais assim. E depois é que o povo hebreu especificamente começou a acreditar só em um Deus, que é o Yahvé, né? Que na verdade ainda existiam, entre aspas, a fé em outros deuses, mas eles acreditavam que o único que se deveria acreditar é Yahvé. Ou seja, eles acreditavam que existiam outros deuses ainda. E depois é que eles passam para a cultura monoteísta, sabe? Que é de realmente acreditar que só um Deus existe, que os outros são, assim, digamos, demônios, né? Tanto que no Êxodo fala que o único Deus verdadeiro é Yahvé e todos os outros são demônios, ou seja, são seres tipo inferiores a Deus. Então, cara, é tudo conectado mesmo, cara. É mó doideira, mó Sim. doideira. Cara, aí já vou até pular para outro assunto que eu tinha até anotado aqui, pra gente falar sobre. Tu acha que essa visão dos gregos dos deuses, né? E também outro assunto que a gente poderia falar depois é sobre a diferença de Deus com D minúsculo, que é o dos Aham, gregos, né? aham. E Deus com D maiúsculo, que isso aí, cara, é quase como se fossem duas palavras completamente diferentes, né? Sim, sim. Mas, Exato. tipo assim, você acha que é, entre aspas, muitas aspas aqui que eu tô fazendo, tô sem câmera, né? Mas é errada essa visão dos gregos, porque, por exemplo, tem um termo dos muçulmanos que eu esqueci qual é, tipo um desses aí, tipo jihad ou Uhum. sharia, não sei como é que fala, mas esqueci qual termo que eles usam pra, tipo assim, buscar, que foi até, o que até incentivou o mundo árabe lá na época da Idade Média, foi o que incentivou eles a estudarem alquimia, esse tipo de coisa física, Uhum. pra entender o Deus, entender o mundo, entender o mundo que Deus criou. Eles usavam dessas ferramentas que a gente tem, né? Que a humanidade tem, pra entender e interpretar o mundo que Deus criou. Tipo assim, será que falar que deu um trovão, um raio no céu e falar que aquilo é Zeus é uma coisa errada? Ou será que, tipo assim, é a mesma coisa que a gente faz hoje em dia também, sabe? É só, tipo assim, não é que não seja, vamos colocar aqui, contra a ciência ou coisa do tipo. Tipo, existe o raio, você pode saber o que é o raio e tudo mais, né? Cientificamente falando, mas ainda assim não anula a existência de que seja um deus, né? Aham. E será que os gregos verem dessa forma, como se cada uma dessas coisas, nesses elementos, assim, que ainda mais pra eles naquela época era muito inexplicável, né? Uhum. Ser um deus. Será que é errado, sabe? Cara, eu acho que a gente, às vezes, talvez subestime os gregos, sabe? Eu acho que é uma coisa muito da atualidade, as pessoas acharem que, quem nasceu na Grécia era tudo burro porque acreditava em vários deuses. Ou então, quem nasceu na Idade Média era tudo burro porque seguia a igreja. Mas, cara, toda época teve mentes assim brilhantes, né? E com certeza a época que as épocas que não tiveram um registro escrito também deve ter tido seus gênios. E, cara, eu não sei, eu acho que é uma outra forma de pensar, sabe? Tipo, porque até aquele cara do análise simbólica ele fala, né, que Zeus significa o domínio de Zeus, né? Porque primeiro teve Urano, depois Crono, depois Zeus. Então Zeus seria de alguma forma assim como posso dizer, a ordem que não é uma ordem tirânica, sabe? Sim, sim. Aham. Então, tipo, beleza, Zeus é uma ordem que não é tirânica, e então a gente representa essa ordem como o deus Zeus, e que é representado pelo raio, e o raio, beleza, ele é uma coisa violenta, mas às vezes ele é necessário na vegetação e por causa das chuvas. Eu acho que é uma coisa. Cara, sei lá, às vezes eu acho que a crença nos deuses na Grécia Antiga era muito mais simbólica mesmo do que um cara achar Sim. que os deuses iam exatamente controlar tudo na vida dele, sabe? Aham.
É. Eu E acho que é assim. eu tava conversando com uma garota aí, eu tô saindo com ela e tudo mais, tava falando com ela sobre essa questão, ela é interessada, Manda o né? podcast aí pra ela então, pô, pra ela assistir. Vou mandar, vou Por mandar. favor. Ela ficou interessada, né, nesse assunto e eu falei pra ela, tipo assim, que pelo que eu entendo, né, de Grécia e até do Egito também, que eu sei muito pouco, mas na verdade, eu acho que qualquer civilização que fosse politeísta, né, acreditasse, tivesse essa crença, como na Grécia, tipo assim, os deuses eram muito presentes, sabe? Aham, Tipo, não é. Por exemplo, aqui o cristão vai falar, que nem fala na missa, né? Deus está no meio de nós, ele está entre nós, né? aham. Mas ainda assim, parece que é em um outro plano, sabe? Uma parada meio ainda intangível. É, E já o deus grego, tipo assim, é uma discussão, sei lá, tem a discórdia na discussão e aquilo ali é o deus que passou, que tá causando aquilo ali, sabe? sim. Eu É acho uma que eles viam presença dessa muito forma. viva, né? Sabe? É coisa do dia a dia mesmo, coisa quase material. Sim, inclusive, quem tiver a oportunidade de ler a Ilíada vai ver isso, que é tipo, tem deuses Foi, que. rapidinho, foi exatamente o exemplo que eu dei pra ela, foi ali da Ah, foi. Ilíada. É, que Foi. tem trechos dos conflitos entre os gregos e os troianos, e tem deuses do lado dos gregos e deuses do lado dos troianos. E aí fala, o guerreiro Ajax. E aí Dionísio chega e infunde a sua força sobre ele. E com isso ele consegue derrotar o seu oponente. Ah, porque Aquiles. Aí sei lá, eu não sei qual deus que ajudou quem, né? Mas sei lá, Hermes foi lá e apoiou Aquiles e deu uma força muito grande. Então parece que era a todo momento ali, sabe? Uhum. Cara, eu É. vejo um pouco disso. E, pô, pra quem tá ouvindo, pra não ficar chocado, eu mesmo sou católico. Mas eu vejo um pouco disso no catolicismo também, tipo. Porque assim, cada católico tem o seu santo de devoção, que é um santo mais próximo, assim, seu, sabe? E aí Uhum. às vezes reza diretamente pra ele. E, por exemplo, por exemplo, o padroeiro dos militares é São Miguel Arcanjo. Então a pessoa pode rezar pra São Miguel Arcanjo, sabe? Eu Uhum. acho que também tem uma certa analogia com o que acontecia nos gregos, mas com os gregos eu acho que era mais forte mesmo, né? E, e assim, no caso do catolicismo, a questão dos santos é a intercessão, né? Você reza para o santo e como o santo tem uma proximidade muito grande com Deus, ele pode, digamos assim, levar suas orações, né? No caso dos deuses, me parecia a pessoa rezar pro deus específico mesmo, né? Diretamente. Uhum. E lá na época de Santo Agostinho, tinha um filósofo pagão que o nome dele era Varrão. E ele dizia que, na verdade, os deuses todos eram só personificações de um deus supremo. E, na verdade, o único deus supremo era Júpiter, né? Que seria Zeus. E aí Sim. Santo Agostinho ele meio que debate, falando, não pode ser assim, porque acontece tal e tal coisa, e tal e tal coisa. Enfim, tem uma argumentação ali. Uhum. Então eu acho que eu não sei se é um ciclo natural da humanidade, sabe? De ir de vários deuses para um deus só. Porque, pelo que Santo Agostinho fala, até os pagãos mesmo, né? Os politeístas já estavam meio que se movimentando nessa direção, sabe? De acreditar Entendi. só em Zeus e os outros são Sim. só figuras de Zeus, sabe? Tipo, outras formas, né, de É, Zeus. outras formas que de repente dão uma ênfase maior em alguma atribuição de Deus, sabe? Sim, sim, entendi. E outra coisa também que eu queria te perguntar, a existência não, a crença em Deus, no Deus cristão, Deus com D maiúsculo, né? Uhum. Ela não anula necessariamente a existência, né, entre aspas, desses deuses politeístas, porque eu tô te perguntando, tô Aham. afirmando, mas é uma pergunta. Porque se eu não me engano, tem alguma parte da Bíblia que fala sobre alguma coisa no Egito e fala, tipo assim, como se o Deus dos hebreus, talvez, não sei se é Hum. exatamente isso, fosse, tipo assim, maior. Cara, tipo Aham. assim, tudo que eu tô falando tá entre aspas, sabe? Não, tô entendendo. Pode Fosse falar. maior do que os deuses que os egípcios acreditavam e existem ali, tipo, existe tipo um embate ali que prova que o Deus cristão, não, ali no caso dos hebreus, É. era realmente maior e muito mais magnânimo do que os deuses Aham. que eles acreditavam. É, Existe tipo, alguma coisa assim ou eu tô viajando? como eu tinha falado antes, a crença. Acho que eram povos semíticos o nome que se fala, não sei.
Mas os Uhum. povos, vamos usar esse nome aí temporariamente. Os povos semíticos, eles tinham um próprio panteão, digamos assim. E um dos deuses desse panteão era Yahvé. Só que o povo específico o povo hebreu passou a cultuar exclusivamente Yahvé. E durante um tempo, isso aí alguns estudiosos pensam, né? Durante algum tempo se admitia a existência de outros deuses, igualmente deuses, só que o único para que se deveria prestar culto é Yahvé. Tanto que Sim. eles citam que Yahvé é o deus dos exércitos, é tipo deus da guerra, digamos assim. Enquanto teriam supostamente outros deuses, né? Tanto que em Números, eu acho, que é o quarto livro da Bíblia, Moisés ele e o povo hebreu eles lutam contra os povos, esqueci o nome, mas os povos que seguem o deus Baal, que é outro deus desse mesmo panteão. Uhum. E só que já nessa época eles já acreditam que os outros deuses na verdade não são deuses, são demônios. São tipo outros seres, digamos assim, místicos, só que são seres que enganam as pessoas para acreditarem que são o Deus Supremo, entendeu? Tanto que no próprio Êxodo eles falam, acho que no segundo mandamento, né, quando Deus proíbe as imagens, eles falam, porque o único Deus é Yahvé e todos os outros são demônios e são construções de barro e tal, tal, tal. Uhum. Então eles têm, primeiro, uma visão que não é monoteísta, mas tem um outro nome, que é que existem vários deuses, mas só deve cultuar um. E depois eles passam a ser monoteístas de fato. Aí realmente eles, eles acreditam que existe, por exemplo, Baal, Astaró e todos esses, só que eles são, na verdade, demônios, entendeu? E não deuses mesmo. Sim. Tu conhece a história acho que é profeta Elias? Conheço por alto, assim, né? Tipo, eu É, li, é o livro do. Livro de Reis? Não sei. Acho que é o livro de Reis um e 2 que fala do Elias acho dos que é Antigo filisteus. Testamento, É, do se eu não Antigo me engano. Testamento, É sei. do Antigo Testamento. É. Beleza. Porque eu lembro que. Tu lembra que uma vez que o meu irmão deu uma aula sobre a história de Israel? Aham, E eu ajudei ele tipo, a montar, né? As aham, aulas e tive que ler. E eu lembro que tinha uma história parecida com essa que você estava falando. aham, Que o profeta Elias, ele saiu da cidade porque eles estavam cultuando uns deuses aí, esses uhum. deuses com D minúsculo, e voltou, tipo, recebeu como se fosse uma mensagem aí divina, e voltou meio que pra. Não lembro exatamente como é que é, mas tipo, pra provar que o Deus maior e tudo mais Aham. era Deus, sabe? Até no Êxodo, que é o segundo livro, tem uma hora que Moisés vai falar com Deus no Monte Sinai, né, para receber as tábuas do, do Antigo Testamento, dos mandamentos. E aí ele volta e as pessoas estão cultuando outros deuses. Eles fazem um bezerro de ouro e cultuam aquele outro bezerro. Então, tipo, no Antigo Testamento tem vários momentos em que o povo de Israel se afasta de Deus, sabe, para cultuar outros deuses. Sim. Até Aham. Salomão, que é tipo o homem mais sábio, até ele caiu na tentação de cultuar outros deuses, entendeu? Então isso aí é meio que uma constante no Antigo Testamento. Tipo, o povo de Israel se afasta de Deus, aí sofre punição, aí eles rezam e voltam para Deus. Acontece várias vezes, vai e volta, entendeu? O Antigo Testamento é muito mais hardcore, né, do que. Mó punk, muito punk. Né? Muito punk. Tu acha que é por isso que os judeus são bem mais ortodoxos? Talvez, cara. Acho que sim. Eles têm muito. Cara, eles têm 613 prescrições para seguir. Olha Caraca. isso. E os cristãos, Tem os 10 sabe? mandamentos, né? Tá. Tá. E tem. Entendi. Só que é modificado, né? Por exemplo, a parada das imagens, no catolicismo eles trocam, né? Porque, enfim, é toda uma argumentação que os católicos têm de por que naquele caso não poderia usar imagens e hoje em dia pode, né? Mas é um Sim. pouquinho mudado os 10 mandamentos e tem. Nos católicos tem os 5 mandamentos da igreja. E os protestantes não, são só os 10 mandamentos mesmo. Aham. Entendeu? Saquei. Aí é isso. Beleza. Mas aí, a gente deu uma viajada, mas, cara, eu acho que acaba tendo. Eu acho que acaba ficando bem próximo, principalmente o Antigo Testamento, com Grécia Antiga, né? Tem, com Eu acho que. certeza. É tudo ali perto, né? É, isso aí. Tudo ali perto. Então a gente viajou, mas não viajou, né? Tamo seguindo o fluxo. Tá ali no Mediterrâneo. Mas vamos É, lá. E tu, tem alguma anotação antes da gente começar, né, de fato, o livro, é. que acho que começa com essa parada do nada que eu falei? Não, vamos falar do nada. Eu queria falar de Afrodite e aquele deus anterior,
também. O Eros. É, o Eros e a Afrodite, mas primeiro vamos falar do nada, né? Tá. Então, porque começa com o nada, né? O que que me chamou a atenção? Começa com nada e o primeiro deus a nascer é o caos. Uhum, Já começa assim. sim. E, cara, primeiro de tudo que a gente se você fala a palavra nada, você já tem alguma coisa que remete à sua cabeça, à sua imaginação. Então, se isso acontece, já o nada já não é nada, né? É, Já exatamente. não é o nada. Porque o nada a gente não consegue nem ter imaginação do que seria o nada, Sim. certo? Então, eu imagino que o caos, esse primeiro deus que apareceu, seja tipo assim, qualquer coisa, sabe? Não necessariamente um caos de desordem ou coisa do tipo. Bagunça, sabe? Como Mas é assim? só um caos que, tipo, que modificou o nada, que tirou. Imagina que o nada seja zero. Uhum, O zero é tipo assim, é um número único, né? O zero é nada, aham. certo? E qualquer número que exista não é zero e não é Foi tipo nada. de 0 a 1, digamos assim. É, Sim, sabe? sim, Tipo assim, de um até o infinito já não tem nada que seja igual ao zero. sim, sim. Então, no começo existia o zero e o caos é tudo, sabe? Não que o mundo tenha passado a existir com tudo já pronto, mas Ó, o qualquer mundo coisa depois seria, daquilo. seria todo caótico, mas já seria alguma coisa, né? Isso aí. O caos é alguma coisa, sabe? Aham, sim. Eu acho que é isso que é o caos ali que ele coloca. Foi essa a interpretação que eu tive, e por eu pensar dessa forma, eu fiquei, caraca, eu acho que eu tô deixando de ser burro. É. É, e eu tem até uma Não- analogia que. Rapidinho, não tô Tá, nem falando fala. que eu tô certo, só tô falando Aham. que foi um raciocínio que eu achei interessante. É, não, eu acho que tá certo. É, o Jordan Peterson fala muito isso de ordem e caos, né? Sabe quem é o Jordan Peterson? Sei. Ele é muito inspirado em Jung e Nietzsche, né? E, cara, Jung é um dos autores aí que eu quero pegar pra ler um dia, assim, me debruçar profundamente, sabe? Porque eu acho Uhum. que ele manjou alguma coisa ali. Mas, enfim, dá pra fazer até uma analogia, né? Do, da filosofia aristotélica, que é ato e potência. Potência é a possibilidade. Tipo, a possibilidade de fazer as coisas. E ato é algo que já se concretizou. Então as ideias elas vão da potência, ou seja, daquela ideia, daquela motivação, ao ato, né? A quando você faz. Então, por exemplo, você tem um terreno. Você pode criar um parquinho, um estacionamento, uma casa, um apartamento, tudo. É só potência ali. Pode ser tudo, só que não é nada. Sim. E quando vai para o ato, todas as outras potências vão embora e só uma potência se concretiza no ato, sabe? Então o caos, eu acho que é isso, é só potência. Tipo, nada tá concretizado, Sim. só pode ser tudo, só que não é nada. E É. depois, com Gaia e Isso Urano, aí. É isso começa a ter aí. um princípio de ordem que aí as coisas vão da potência pro ato, sabe? Aham. E é E aí, exatamente isso aí. e aí até o Jordan Peterson ele fala muito, né? Tipo, cara, o adolescente ou uma pessoa que não concluiu as coisas, ele é potência, né? Só potência. Ele pode ser Aham. engenheiro, ele pode ser professor, ele pode ser músico, ele pode ser astronauta, mas ele não é nada. Ele só é tudo na cabeça dele. Então É tipo um papel em branco, né? é um papel em branco. E isso às vezes até te deixa maluco, né, cara? Cara, acho que Uhum. todo adolescente de 17, 18 anos fica maluco pensando o que tem que fazer da vida, né? Sim. Mas, cara, quando você começa a seguir um caminho e vai dando certo, você traz as coisas pra realidade. Tipo, você faz alguma coisa de fato, sabe? É igual aquela coisa, feito é melhor do que perfeito, né? Porque Uhum. o perfeito, ele só é perfeito na tua cabeça, que é tudo potência. Mas o feito, que, caraca, você tirou uma coisa, você fez uma coisa ser realidade. Tipo, isso é muito melhor, tá ligado? Aham. Isso aí. Caraca. Aí o Jordan Peterson fala que isso é um sinal da maturidade mesmo, né? Sim. Mó red pill aí. O Vitor Red pilou aí a galera. Quem tá ouvindo aí vai sair daqui, É. né? Cara, por isso, cara, até uma coisa pessoal minha, assim, sabe? Eu tava pensando lá em fazer o concurso do Banco do Brasil. Aí eu fiquei pensando, cara, mas pô, eu vou mudar de área de novo, cara. Pô, as coisas estão dando certo como redator, sabe? Aí eu vou ser aquele eterno cara que pula de galho em galho. E pô, eu já mudei de área antes. Tipo, as coisas estão se concretizando. Aí eu falei, não, então não vou fazer não. Aí eu segui, Uhum. né, tipo, nessa área.
É. Então é meio que também isso, né? Tipo, não ficar só pulando de galho em galho E e tem a eu questão acho da que é vocação que chato, o né? Olavo fala, né? Vai que essa aí É. é realmente tua Não, vocação, né? acho que a minha vocação é a escrita, cara. Tipo, É. cara, eu adoro escrever no diário, eu escrevo história, eu trabalho com escrita, tudo, tudo, tudo. Então é isso aí, entendeu? Então, Mas segue firme aí. mas vamos seguindo o fluxo aí do. Vamos lá. Então, essa era a minha ideia do nada, então a gente já passou por ela. Depois do nada vem Gaia, que ele fala ali que é a Terra e não é a Terra como se fosse o planeta Terra, né? Acho que a Aham. Terra, tipo, a existência, assim, Uma é existência terrena, né? física, eu acho, né? É, isso aí. E, e depois eu acho, tipo assim, acho que colocando a grosso modo, a muito grosso modo, que a gente pode imaginar é que primeiro veio o caos, que é como se fosse um espaço, tipo assim, o universo inteiro Uhum. surgiu e, e veio essa existência física, que é a Terra, que dá a possibilidade das outras coisas continuarem existindo, né? Aham. E cara, qual é a diferença disso pro Big Bang? Nenhuma. Sim, exatamente. Era onde eu queria chegar. Era onde eu queria chegar. É Por isso isso que eu aí. falei lá atrás, tipo assim, que, cara, não anula, sabe? É, Tipo, você acreditar no Big Bang não anula crença de nada, cara. isso aí. É Sabe? como o Olavo ele tem os 4 níveis de discurso, né? É como se a teogonia fosse o discurso poético, que é mais simbólico, o primeiro, e a gente tivesse agora no científico, né, no discurso dialético, de tipo debater, como é que foi isso aí e tal, uma coisa mais usando, digamos assim, a razão lógica, sabe? De Aham. confrontar ideias. E depois de Gaia, o Eros, né? Que, cara, eu achei muito, assim, muito mind-blowing quando o cara lá do Análise Simbólicas falou que o Eros é ele que é o tipo que motiva as coisas a se reproduzirem, né? Uhum, uhum. Aí, tipo, cara, e a vida é isso, né? Tipo, tudo tá se reproduzindo, tipo, não, tipo, a mulher e o cara vão ter um filho, mas, tipo, a existência toda tá se reproduzindo o tempo todo, né? E até, cara, na teoria evolucionista, né, de Darwin e tal, ah, eles sempre botam que o princípio da espécie é se propagar, né? Uhum. Também E fala tem. isso no Jurassic Park. Fala isso, é? Fala Ah, no, maneiro. no, no primeiro Jurassic Park tem um matemático, ele é meio maluco com a teoria do caos. Não sei nem se existe essa teoria do caos, mas ele fala direto. Hum, E ele fala, no momento lá, que ele fala que isso vai dar errado, esses dinossauros, ele fala, cara, que a vida dá um jeito de, sabe, de continuar. Não importa o que aconteça. E foi exatamente isso que o Eros faz, né? Ele dá um jeito das coisas se propagarem, de continuarem. E, e é o que vai dar origem ao Netuno. Netuno não, Urano. sim. Urano que seria o céu. E caraca, é uma doideira essa parte do Urano e de Gaia. Mas fala aí, continua falando aí que eu já tô pulando tua parada. Não, não, E eu também acho que. Cara, de alguma forma, eu acho que o ser humano tem essa coisa de multiplicar. E não só, tipo. Tipo, tem a ganância, né? Por exemplo, você querer roubar alguém ou ser desonesto. Mas eu acho que a natureza de uma pessoa assim saudável é querer mais, sabe? Uhum. Claro que pode chegar ao ponto de destruir a pessoa, né? E eu acho que essa seria talvez a diferença do Eros e do Afrodite. E de Afrodite, né? Que é a mulher. Porque Eros parece que era uma coisa só de reproduzir e tal. Tipo, sei lá, o cara que quer ganhar dinheiro só pra ir no baile funk, ostentar e pegar um monte de mulher e não sei lá o quê. Aham. E parece que com Afrodite, parece que a coisa ficou mais ordenada, né? Que foi quando. Aí a gente já vai pular um pouco, mas depois a gente volta. Que foi quando o Urano foi destronado por Cronos, que nasceu Afrodite, que ela meio que deu uma ordem a essa coisa de multiplicar. Porque, tipo, uma pessoa normal, cara, ela vai querer cuidar da esposa, vai querer ter filho, vai querer, pô, comprar uma casa, sei lá, fazer um investimento, sei lá, ajudar os parentes mais próximos, sabe, os amigos. Eu acho que isso é meio que botar uma ordem em casa, sabe qual é? Uhum. É como se a Afrodite talvez representasse uma forma, um princípio de querer ordenar as coisas de forma
saudável, digamos assim, né? mais harmoniosa. É, uma harmoniosa, né? Tipo, pelo que eu entendi, os deuses, né, os deuses olímpicos, que a Afrodite é uma deusa olímpica, eles estão mais nessa pegada, sabe? De harmonia e tudo mais. É, Até que ele fala, tipo assim, que são os deuses distribuidores, se eu não me engano, não é? sim. Mas fala isso lá na. Acho que o Hesíodo coloca isso. Enfim, então acho que talvez seja por isso que você tem esse pensamento de Afrodite e não de Eros. É. E assim, eu fico curioso porque os deuses do Olimpo, eles são de várias gerações, né? Tipo, a Sim. Afrodite, ela é filha de Urano, então seria a segunda geração, que é a mesma de Cronos, né? Eu não sabia disso não, pensava que a Afrodite, tipo assim, era sei lá, depois de Zeus, era filha de Zeus, É, eu sabe? também achava. Só que, tipo, Zeus é tipo a terceira geração, né? Que é É. depois de Cronos. E aí, se eu não me Uhum. engano, tem um ou mais filhos de Zeus que estão no Olimpo também. Que eu acho que. Tem. Eu acho que Dionísio é filho de algum deus da época de algum dos irmãos de Zeus, sei lá. Não Ó, lembro. acho que Hefesto é filho de Zeus. Aham. Hefesto é filho de Zeus, não lembro com quem. Acho que o Apolo também. É, isso aí. Atena, né, meio que foi a que o Zeus pariu pela cabeça. Sim. Que ele comeu a mulher que tava grávida, né? É porque a história da Atena é o seguinte, essa aí eu já sabia já de outra. Foi um professor meu que explicou, na Ah. verdade. Ah, Um bom, porque professor eu meu que fiquei meio sabia. na dúvida. Aproveita e me explica aí, então. Então, Zeus estava fadado a passar o mesmo processo que Urano e que Cronos, sabe? Que tipo assim, o reinado, o monarca, ele tem que Acabar. passar o bastão pro filho, né? Tem que acabar uma hora. Uhum. Tem que passar pro filho. E Zeus estava fadado a passar pela mesma coisa e ele fez a mesma coisa, de engolir Atena. Uhum. Só que eu acho que, se eu não me engano, era uma profecia, alguma coisa assim do tipo. Alguém falou pra ele que era um filho que ia destronar ele. Uhum. Aí, eu acho que ele, tipo, aí ele engoliu e começou a passar mal, alguma coisa assim do tipo. Passaram anos, ele ficou passando mal. E aí pediu pro Hefesto, que é o deus da metalurgia, sei lá, do fogo. Ele que fazia aquelas armas, né, super Aham. poderosas e tal. E falou pro Hefesto fazer uma arma e bater nele, abrir ele, alguma coisa assim do tipo. Uhum. E foi daí que nasceu Atena. Só que Aham. Atena saiu da cabeça dele. E era uma mulher. E como era uma mulher, então a profecia de que era um filho que ia destronar ele não ia mais se cumprir, sabe? Ah, entendi. Ser uma mulher. Entendi. Mas ela saiu da cabeça dele, por isso que ela é da justiça, da estratégia, essas coisas. Ah, maneiro. Porque, se eu não me engano, na Teogonia, já no finalzinho, fala, né? Que. É porque eu acho que também tem várias versões dos mitos, né? Mas acho que Deus. Porra. Eu ia falar Deus e Jesus depois. Jesus. Tá Porque, querendo catequizar, né? Os é, ouvintes. porque eu acho que Zeus tinha se casado com uma mulher que ia parir dois filhos, só que ela meio que engoliu de volta. E aí Zeus engoliu essa mulher e pariu Atena pela cabeça. Um negócio assim. Ah, pode ser isso. Eu lembro que o meu professor falou Pior que essa meu história Kindle não aí. tá aqui. Senão eu tentava arranjar aqui. Mas enfim. Tá. Aí voltando E lá, e né? também, rapidinho, tem a Afrodite nasceu do pinto de Urano, né? É, Que o Cronos cortou e ficou ejaculando-se. E nasceu a Afrodite. é. Cara, aquele cara lá do Análise Simbólica falou um negócio legal que quando o rei tá castrado, ele não pode mais governar, né? Mas isso aí também é do mundo real também, né? Sim, cara, isso aí eu vejo, tipo, cara, hoje em dia existe uma crise de autoridade, o Guilherme Freire fala muito isso, né? Que os líderes, cara, e tipo, sei lá, líder de empresa, qualquer homem assim, parece que é mais fraquinho, que não quer bater de frente, que, pô, não quer se impor, sabe? E aí fica uma crise na masculinidade geral mesmo, né? Que é quase uma Sim. castração, só que mental. É. Mas é o que a sociedade tá criando, né? Essa castração mental aí. Desde criança, né? Tipo, o homem tá sendo ensinado a ser castrado, né? Desde É. criança. Não, e hoje em dia, cara, eu nem sei como é que vai ser com essa coisa de masculinidade tóxica. É. Cara, não sei. É bizarro. Eu, Quem tá ouvindo a gente, óbvio que isso existe, né? Da masculinidade tóxica e também da feminilidade tóxica, não sei se é que essa não se palavra. fala muito, né? Não se fala, existe também. É. Mas, cara, é o que, cara, é aquela frase de Facebook, né? Tempos bons, não, tempos ruins fazem homens fortes fazem tempos bons que geram
em homens fracos, né? Sim, e Homens É o Fracos geram ciclo. tempos ruins. E a gente tá nessa fase aí, se eu não me engano, né? Pois é. Eu acho que estamos em tempos ruins mesmo, cara. E aí. é, E aí, não, e aí tem a ver com a política também, né? Cara, você vê, por exemplo, todos os líderes do G8, pô, da União Europeia, da OTAN, todo mundo querendo ser democrático, parecer limpinho e tal. Meu irmão, vai ver se o Putin e o Xi Jinping estão ligando pra isso, sabe? Os líderes mais poderosos, né? É, cara, fala sério. Enquanto você tem o Biden, que tá esclerosado já, né? Já fala um É, monte de merda, sabe? Pô, coitado dele. é, bizarro. Pior que cara, essas paradas faz até ele parecer um velhinho simpático. É, As maluquices dele. mas caraca, várias atrocidades que ele fala. Fico até. É, eu só vejo as bizarrices, tipo, que ele vai falar e começa a ficar tipo. Eu já vi Fica ele. assim. ele fa- Caraca, nem sei se vale a pena citar isso aqui, né? Vamos, não vou mentir, né? Eu já vi ele falando, ah, não, porque eu tava lá com um adolescente, ele ficou passando a mão no pelo da minha perna. Eu, Ah, caraca, tem essas, né? Tem essas mas do Biden, maluquice, cara, maluquice. que ele é pedo. É, pô, loucura, né, cara? É. Cara, se não fosse do Partido Democrata, Pô, tava na esse prisão. cara já tava na prisão perpétua, sem É. possibilidade de indulto. Mas vamos voltar então, a gente parou aí na existência do Eros, no nascimento do Eros, né? É, Aí, cara, depois disso aí eu já não sei mais qual é a ordem. Tipo assim, porque, cara, tinha que. Esse livro foi o que eu te falei, cara. É um livro de 40 páginas que dá pra fazer um trabalho de 40 anos, pra ir, é. tipo, elencando tudo, o que cada um é, a simbologia, né? Que até aquele canal fala. E aí você ir, cara, É pra estudar a vida destrinchando. inteira, né? Destrinchando tudo que tá acontecendo ali, sabe? É, isso aí. Então eu parei, o meu limite chega ali no Eros e. Tipo assim, óbvio que eu lembro de outras coisas, né? Por exemplo, como que a Gaia se virou contra Urano e tudo mais. Mas para mim, tipo, aí já vira meio que bagunça. Você tem alguma coisa aí pra falar? Não, eu também achei interessante que, da mesma forma que Cronos destronou Urano, né? É, Cronos, uma vez no poder, ele fez o que o pai dele fez, que ele se manteve autoritário, né? Sim. Ele comia os filhos dele, até que a... Como é que era o nome da esposa de Cronos, tu lembra? Era Éria, Reia. Reia. Ela pediu ajuda lá de alguma outra divindade, e aí conseguiu esconder Zeus, que aí tramou a sua vingança, né? Acho que foi pra Gaia mesmo. Foi pra Gaia? Ah, tá. Pra Gaia. Então aí ele pediu essa. Ele conseguiu fazer essa vingança. E aí, novamente, como a gente já falou antes, Zeus também não queria abdicar do poder, né? Então, cara, Sim. é uma coisa que. Eu acho que mostra também essa tendência humana, né? De que você. Cara, você vê todo movimento revolucionário, quando chega no poder, faz muito pior do que o anterior, sabe? Aham. Pô, tu vê lá, pô, tem aquela situação lá na Rússia, dos nobres, que já tava uma coisa degradante, né? Até um amigo meu tava me falando que, tipo, tinha monarca russo e família real, tipo, aristocracia, que, tipo, falava só francês. Tipo, os caras nem falavam russo. Pô, Aham. absurdo, né? E aí você vê, pô, os bolcheviques entraram no poder, agora vamos melhorar a vida da população. Pô, milhões e milhões de mortos, sabe? E eu acho que, e obviamente eles fizeram de tudo pra não planejar, não permitir que outras pessoas subissem no poder, né? Então eu acho que é uma tendência de, não sei, cara, de talvez o cara que chega lá ele falar, cara, é isso mesmo, se outra pessoa entrar no meu lugar, sei lá, talvez seja até pior, então vou me manter aqui a qualquer custo. Sei lá, cara, não sei, não sei. Acho que tem muito esse pensamento aí e também a sede de poder, né? Também É. incentiva muito isso. Mas acabou que, tipo assim, agora não dá pra saber qual o pensamento que. Não dá pra saber, não. Eu quero saber qual o pensamento que os gregos ali tinham de Zeus, sabe? Aham, Tipo, se eles sabiam dessa história aí, eles tinham esse conhecimento de Urano, Cronos, e quando chegou em Zeus, eu queria saber o que eles pensavam sobre Zeus. Se ele tinha talvez essas mesmas ambições, sabe? Meio aham, autoritárias. aham.
É, E acaba também que os deuses, eles são muito mais humanos, né? sim. Pois é, por exemplo, na história de Hércules, né? Que eu acho que ele fala brevemente que o Hércules ele se casou com uma deusa depois de cumprir algumas tarefas São os 10 heróicas. trabalhos de Hércules, né? Sim, sim. E aí, só que ele não detalha, né? E aí Aham. ele. Como é que é? Assim, e se eu não me engano, a história de Hércules é que ele foi, tipo, possuído por Zeus e, tipo, feito alguma merda. E aí o próprio Hércules que teve que meio que se redimir, não o Zeus, sabe? Aham. Então, tipo, Sim. isso mostra também talvez um descontrole, assim, dos deuses, sei lá, uma afetação ali pelas paixões carnais, sabe? Outro sinal disso é que Zeus aí teve 10, né? Só de deusas foram mais de 10 e fora as mulheres que ele teve que eram mortais. Sim, Que sim. deu origem aos semideuses. Até o Sim, Hércules é um semideus. sim, sim. É, e teve também esse negócio de paixões morais e tal. Cara, séculos e séculos depois, o Nietzsche ele fez uma distinção entre Apolo e Dionísio. E aí, pô, cara, Nietzsche é um filósofo muito simbólico, eu posso até estar dando uma interpretação errada. Mas ele faz uma análise da tragédia grega e ele diz, né, que Dionísio representa esse princípio meio carnal, meio do homem que ele faz o que ele quer e ele não se importa com o princípio moral e ele segue as paixões e ele não vê problema nisso, digamos assim. Aham. Enquanto Deu uma travada pra mim, é Dionísio que é assim, né? Que você tá falando. Dionísio, isso. Enquanto Ah, que tá. Apolo seria o homem considerado moral, que segue a Sim. ética e faz as coisas que são consideradas certas e tal. E só que o Nietzsche, cara, ele interpreta o superior não necessariamente como Apolo, mas como Dionísio. Que tipo, o Dionísio é que ele transcende essa dualidade de bem e mal e que ele faz o que ele quer e é isso. Que a vontade dele é suprema, sabe? Tipo, um giro ali de 180 graus no que é considerado o correto, né? Sim. É, plot twist. É bem interessante. E aí, cara, Nietzsche também é um personagem, né? Um pensador que eu quero um dia, tipo, me debruçar, né? E, e que ele fala que o super-homem, né? O Ubermensch é aquele que transcende essa coisa de bem e do mal e ele, tipo, é a própria régua do que é certo, sabe? Sim. Aham. É interessante esse pensamento. No meu caso, não é uma coisa que eu acredite, mas eu acho que explica muito do comportamento atual, assim, humano, sabe? Mas é porque o Nietzsche tem essa parada de. Ah, não, tô confundindo, O quê? esquece. É... Tava confundindo com Maquiavel, com essa parada de não pensar em moralidade e coisas do Aham. tipo, né? Mas eles meio que seguem uma mesma tradição também, né? Se Ah, for parar é? pra pensar. Não, assim, eu tô chutando, né? Que Sim, é sim, tipo, sim. faça o que dá resultado, não o que é certo, né? Aham, E é isso que eu que tava pensando. E tem vários outros pensadores que são meio que assim, né? Tem os. Tem uma filosofia americana, que eu acho que é o único movimento norte-americano assim que realmente se popularizou, que é o. Que o princípio deles é isso. Agora eu esqueci o nome. Que é o. Cara, tem como tu botar aí no Google? Escola de Fala aí. Filosofia Norte-Americana. Deve aparecer o nome. Ah, Que eles dizem que a base para você decidir o que é certo e errado é o que dá certo. Se deu certo, se funcionou, é porque tá certo. Se, se deu errado, é porque não era certo, sabe? Se não funcionou, é porque não era certo. E isso acaba gerando, acho que um pensamento assim, pragmatismo? pragmatismo, isso aí. E aí até hoje o pessoal fala, né, ele é um cara pragmático, porque ele é um cara que ele quer fazer lá o que dá certo e dane-se, sabe? Sim. Tipo, no mundo do trabalho, né, mundo corporativo, isso funciona, mas até a página 2, né? Porque, sei lá, se você, beleza, você demitiu um funcionário e não pagou os direitos dele. Deu certo porque você pagou menos dinheiro? Deu certo, só que é o certo não, né? Aham. Então, enfim, claro que é uma coisa muito mais complexa que isso, né? Também tô super simplificando o negócio aqui. Boa. Mas gostei da
na sua explanação aí É. do Cara, Dionísio e tudo mais. cara, tem esse Mas livro, o Dionísio ele tem esse símbolo mesmo, né? Tipo de festa, de festa, vinho, né? vinho, até No de caso. ladrão, né? Eu acho de exagero, eu acho também. É isso aí, isso aí. Acho que ele representa isso aí tudo. É. E eu acho que tem alguma coisa do Dionísio na Odisseia, mas eu não consigo lembrar também. Mas talvez a gente lembre no próximo episódio, né? Que a gente vai falar de Hesíodo. É, Boa. Tem mais alguma coisa pra falar aí? não, que eu achei muito aleatório que no meio das narrações tinha um hino a Hécate, a uma deusa super específica. Sim. Aí do nada voltou a narrativa, sabe? É. Não nada a ver, O né? que, o que eu achei meio ruim foi uma parte do. Qual foi? Era. Acho que era dos. Não lembro qual foi agora. Acho que era dos filhos, tipo assim, que era impossível de decorar. Acho que foi a Nyx, Ah, que é a noite, que tinha 50 filhos, sei lá. sim, sim, Cara, eu só pulei. sim. Quer dizer, eu fui lendo, falei, cara, que não acaba nunca. Aí Não, pulei. mas tu viu que até naquela explicação do análise simbólica ele fala, cara, os filhos da noite, da Nyx, eles são quase como se fossem o contrário dos deuses de fato que nascem, tipo, Então, de eu vou fazer essa Urano e tal. introdução aí. Aham. Eu ia falar sobre isso agora. Que, tipo assim, ainda há pouco eu falei que são várias criações e que fica difícil da gente elencar aqui, né? Que é Uhum. um estudo muito grande. Só que só pra exemplificar pra quem tá ouvindo a gente, começa a nascer, tipo, sei lá, o mar, as montanhas, né? E cada um disso é representado por um deus. E também existe é nascida a deusa noite. Tá Aham. vendo esse barulho de fogos aí? Tá baixinho, pode falar. Tá baixinho? Beleza. Então nasce essa deusa noite, também nasce o escuridão, se eu não me engano, né? Noite e escuridão. Uhum. E depois nasce o dia e a luz. Eu acho que é isso. E esse cara que a gente viu os vídeos, né? Que eu achei no YouTube, eu encaminhei pro Vitor e o Vitor também gostou dele. Fala que a noite sempre paria, né? Os filhos dela sempre eram o contrário dos deuses que nasciam antes do filho dela. Aham. Por exemplo, se nascia a justiça, a deusa justiça, né? No caso seria Atena, a deusa noite ia parir a injustiça. Aham. Se nascesse a coragem, a deusa noite ia parir a covardia, coisa do tipo, né? Uhum. E uma coisa que é interessante, que agora não sei se foi ele que falou mesmo ou se foi outro vídeo que eu vi, você me confirma aí depois, que o Urano, né, que era esse deus, um dos deuses aí primordiais, que era casado com Gaia, a Terra, ele tava engolindo os filhos não, ele matava os filhos, né, ele comia, Isso, ele isso. comia. Ele comia os filhos porque ele temia que nascesse essas dualidades, sabe? Imperfeições, né? Imperfeições boas. Sim. Por exemplo, que nascesse a justiça e logo em seguida nascesse a injustiça. Então, aparentemente, ele estava satisfeito com a existência, né, com o mundo daquele jeito. E ele não queria meio que dar pano pra manga, né? Sim. Então ele engolia ele comia, né, matava todos os filhos dele que nasciam pra evitar que isso acontecesse. Aí uma dúvida. O caos vem antes, aí depois é Urano, né? Urano vem É. depois. Não, é porque isso me lembra muito essa questão da potência mesmo. Tipo, Urano ele prefere que as coisas, entre aspas, sejam perfeitas, mas que não exista nada para que tudo continue perfeito, ao invés de deixar as coisas irem pro ato e serem imperfeitas, sabe? Sim. É literalmente o cara que tem um plano perfeito de montar uma empresa e fica só na cabeça dele, ao invés dele começar e, tipo, tá suscetível à falha, sabe? Aham. E eu acho que talvez o sucesso, né, de Cronos e depois Zeus foi de permitir a imperfeição no mundo, né? Mas o Cronos também chegou a impedir, né? Também chegou a impedir. E aí Zeus, que até o cara falou que seriam uns deuses assim que permitem as outras formas de existência, assim, né? E que Sim. eu acho que faz sentido e eu acho que tem muito a ver com o cristianismo também, cara. Porque tem esse negócio, né, de que as pessoas falam, por que Deus proibiu o homem e a mulher de comer o fruto e deixou o fruto lá, tá ligado? Porque eu acho que é a questão de dar a possibilidade do humano escolher o caminho, sabe? Até o caminho que tire a liberdade dele,
digamos assim, sabe? Sim, aham. Então, eu acho que tem muito a ver, e acho que parece que todas as crenças têm essa coisa em comum, né? De dar uma certa liberdade, que acaba sendo usada para o Livre-arbítrio. mal. É, livre-arbítrio, de dar liberdade que é usada para o mal, mas que mesmo assim seria melhor do que não existir isso, entendeu? Aham, entendi. É E isso. isso pode ser aplicado nas discussões políticas de hoje em dia, né? Pois é. Não, e é engraçado, eu não sei, porque assim, às vezes eu fico pensando, né? Tipo, a pessoa vota no cara de esquerda. Tipo, ela tá votando pra ela perder a própria liberdade, sabe? Será que a gente devia permitir esse tipo de coisa? É muito estranho. Eu não tô falando, tem que proibir qualquer tipo de esquerda, não, mas assim, tem partidos que se declaram abertamente comunistas, sabe? E por que que tem partidos assim, que claramente querem uma revolução comunista, que vai tirar a liberdade das pessoas, e. E assim, as pessoas votam e permitem perder a própria liberdade. É estranho, é muito estranho isso, cara. Essa é uma discussão muito complicada. Cara, eu tive uma crise de espirro aí, não sei se saiu, mas Não, eu. eu vi os dois primeiros, aí depois parou. Mas foi alto? Não, não, foi baixinho. Ah, beleza, que eu botei o microfone no mudo aqui, mas é que depois tive que colocar aqui no Meet também. Mas voltando, foi mal aí quem estiver ouvindo. Cara, eu até entendo quem vota, porque a maioria das pessoas realmente não tem conhecimento. Mas acho que até quase que imperdoável, mas é quase um crime a pessoa votar sabendo o que tá fazendo, sabe? Tendo conhecimento. Sim. Ou então lutar pela causa e tudo mais. Porque, cara, é que nem que é imperdoável, na verdade, esse é imperdoável. O cristão que tem o conhecimento e vota em partido de esquerda, por exemplo. Ah, Cara, é loucura. É não loucura. existe, cara. Não existe. Que nem falar a água seca. São duas coisas que não existem, sabe? Juntas. Sim, Mas enfim, era só essa a contribuição que eu tinha pra falar sobre esse assunto. sim. Inclusive, cara, existe toda uma linha de documentos assim dos papas que eles foram soltando ao longo das últimas décadas, ali, dos últimos 120 anos, 130, que era condenando esse tipo de ideologia. Então, tipo, eles fizeram encíclicas condenando a votar em partidos comunistas, em candidatos nazistas, sabe, em coisas que são contra a fé mesmo, que é o que se chama de doutrina social da igreja, né? Que são alguns documentos e tal. E, cara, teve um dos papas, ele deixou bem claro: você só pode votar num candidato assim abertamente de esquerda se a outra opção for muito pior, sabe? Se tipo tiver, ou então se tipo a outra opção tiver de fato, sei lá, tentando contra algum bem muito importante, sabe? Sim. É o que o Guilherme Freire fala, né, cara? Tem que votar no mais à direita possível. Pois é. Sei lá, se for o Lula e o Ciro Garcia, aí vai ter que ser o Lula. Quem é Ciro Garcia? Nem sei. É o do PSTU. Ah, não. Ah, voto no Lula. Ah, o Lula também é mó de direita. Ele só fala que é de esquerda só pra. O Lula é laranja, né? Tu acha que o Lula não acha as mesmas coisas que o Bolsonaro? Com certeza Não, acha, não acho não, tenho certeza que com sim. certeza. Cara, eu não sei se eu vi ou se eu vi alguém falando, o Lula vendo. Acho que é o Baltar ficou falando, o Lula vendo uma exposição de arte de um cara fazendo umas danças assim, a cara do Lula, tipo, que porra é essa, tá ligado? Com certeza o cara tá E quando ele falou cagando. do banheiro lá, do banheiro lá, foi até no Flow. Ele falou, como é que eu vou querer a minha neta indo no banheiro, vai É, ter um cara lá, tipo, caraca, é. cara, você tá falando que o Bolsonaro fala. Não, mas isso aí eu acho que foi no segundo turno pra ele se aproximar um pouco da galera que Ah, tava sim. indecisa, tá ligado? Aham. Ah, mas eu acho que ele pensa isso Não, sim. com Com certeza ele certeza. pensa isso pra família dele. Pro resto ele Mó tá velhaco, cagando. pô. É, com Tá certeza. maluco? Por isso que eu acho É. que quando o Lula morrer, o Ciro vai ganhar, cara. Eu acho que ele vai ser presidente. Porque o Ciro. Isso aí, pô, já estamos viajando, né? Porque o Aham. Ciro, ele tem essa parada de velho. Tipo, velho conservador, só que ele é de esquerda, populista. Sim, Então aham. eu acho que, cara, ele vai ganhar de lavada quando não tiver Lula.
Vamos ver, né? O que nos aguarda. É, também não sei, né? Lula tem o quê? Acho que mais um mandatozinho além desse, hein? Será que. Acho que sim. Acho que nem além desse. É, nem sei. Agora é a qualquer momento. É, ele já tá bem velho, né, cara? Mas é É. foda, vaso ruim não quebra, né? O maluco deve sobreviver até uns 95. Ai, ai. Mas onde é que a gente parou mesmo? Na Grécia? Ah, a gente tava falando do. É que os deuses, eles. Ah, sim, que tem os antideuses, digamos assim. Ah, é verdade. São os filhos da noite, né? Da Isso, deusa Nix. isso aí. E, enfim, ela dava luz a esses deuses, né? Que era tipo a oposição, não, a antítese. Não sei qual é a palavra certa. Aham. É isso aí, e por isso que o Urano, na verdade, é o céu, né? A gente deveria ter falado no começo, É. e deixou passar. E o céu não deixava que nascessem deuses pra não nascerem esses aí, essa antítese deles. E o Cronos também foi uma coisa parecida, acho que aquele cara também falou do análises simbólicas, que o Cronos ele começou a ter filho e nasceram os ciclopes, que tipo tinham um olho só, eram meio deformados, né? Uhum. E aqueles outros monstros lá que tinham 100 cabeças e 100 braços, Aham. que eram coisas horríveis, né? E por isso que ele também começou a, a não permitir que os outros filhos nascessem, entendeu? Por conta desse medo dessas imperfeições e tudo mais. Uhum. Aí foi assim que. Agora eu não lembro o que o Cronos fazia com os deuses, mas foi Hades, foi Afrodite, acho que também deve ter feito isso, enfim. Foram uns 5 ou 6 deuses que ele escondeu ou engoliu, não sei, não lembro o É, que ele o Cronos engolia os fazia. deuses. Engolia. É. E só os Zeus que você falou, né? Como você falou antes, é que a mãe dele, a Reia, que era a esposa do Cronos, escondeu, falou com a Gaia pra esconder. E Zeus foi lá, cresceu, ficou forte e tudo mais e conseguiu vencer Cronos. E lembrando que, na verdade, esses aí, né? Cronos e tudo mais, essa galera, antes de aparecer Zeus e tudo mais, eles são os titãs, né? Não são nem deuses. São deuses, não sei como é que é muito bem esse tipo. Se ser titã impede de ser deus. É, eu também não sei como é que é a classificação. É. Eu sei que eles também são chamados de titãs. E, por exemplo, Zeus, Hades, Poseidon, Apolo são só deuses, né? E não são titãs. Uhum. É, não sei. Mas é. E, inclusive, tipo assim, eu cresci, eu não sei por quê. Não sei se foi o Percy Jackson que eu li quando era jovem, Hum. ou se é alguma coisa que eu vi antes, né? Porque tem muita coisa de cultura pop da mitologia grega. Assim que, cara, eu cresci com aquela parada, aquela dicotomia de que os deuses são bons e os titãs são maus, sabe? São tipo os Aham. vilões. Aham. Mas, cara, não tem nada disso, né? É, todo Nem um mundo é pouco. mal. É mais isso, é mais todo mundo É, mal, meio ninguém que tá nem todo aí, ninguém é mundo. nada, né? É, todo mundo é um pouco de cada, né? É. É. Isso aí. E, e não tem nada disso. Eu acho que foi no Percy Jackson que o Cronos era um dos vilões, assim, dos principais vilões. Uhum. Então, acho que eu cresci com isso, mas também é até uma parada meio difícil de quebrar, né? De desconstruir tudo. Primeiro, o pensamento de religião que a gente tem, já que nasci aqui, sei lá, no Brasil em 1995, que foi o meu caso, eu já vou crescer com o pensamento de religião de Deus, né? Uhum. Que não tem, que é inevitável. Sim. E tem que desconstruir isso aí tudo para entender os deuses da Grécia, que a gente É. falou do D minúsculo. Sim. E depois tem que desconstruir sempre essa palavra de bem, de mal e de Deus é bom, sabe? Essa palavra já vai remeter a isso. Uhum. Então é todo um trabalho de desconstrução para entender a mitologia grega. E só para finalizar aqui que eu tô me estendendo, o curioso é que os outros livros que a gente leu da Grécia, né, que foram As Nuvens, foi a Apologia e qual foi o outro? Criton. Criton. Acho que teve mais um, não teve não? Ou foram só esses? Tipo, porque o Criton foi junto com a Apologia, né? Criton foi junto com a Apologia. Teve As Nuvens. Acho que foi só isso mesmo, né? É, acho que foi. Então, de qualquer forma, a gente comentou muito sobre como a sociedade grega era muito parecida com a atual. E esse agora, né, a teogonia, pra mim, mostra aí, por outro lado, as diferenças, né? Tipo assim, esse pra mim é gritante a diferença de como eles enxergavam o mundo e entendiam as coisas, né? Sim. É, porque eu acho que quem inaugurou um pensamento novo foi Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles, né? No caso, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Parece que eles. Aham. Tanto que o crime de Sócrates era não cultuar os deuses, né? É. Então E a acho que. teogonia, pra quem não sabe, é muito anterior, né? Acho que são, tipo, 500 anos, talvez.
Ah, por aí, talvez até mais, né? Se considerar a É, tradição oral e tal. exatamente. Pra quem tá ouvindo ter uma ideia, nem escreviam na época É. da teogonia. Inclusive, o Eric Fögling, que é um autor que o Olavo sempre cita e que também é outro autor que eu quero ler, tem uma coleção Ordem e História de 5 volumes que eu quero ler. Ele bota que existe o salto no ser, que é quando a humanidade tem, digamos assim, um, um, um salto de entendimento muito grande. Ele falou que o primeiro é no Antigo Testamento, digamos assim, na revelação de Israel, e o segundo é com Platão e Aristóteles. Ou seja, tipo, duas pessoas, né? Três, se considerar Sócrates, mas assim, a maioria da doutrina de Sócrates é do Platão. Tipo, essas pessoas simplesmente inauguraram uma nova forma de pensar, sabe? Aham, caraca. Mó E doideira. que a gente vive até hoje nesse modelo, né? É. Tipo, nesse modelo de pensamento. É, eu acho que hoje. Cara, na verdade, eu acho que hoje, sei lá, cara. Eu acho que é um outro modelo. Eu acho que a partir de Descartes a coisa também mudou, sabe? Não sei, eu Tem o acho que é. iluminismo, né? Mas o É, iluminismo é o resgate das coisas clássicas, né? Dos mas clássicos. também é uma. É meio que diferente também, cara, sabe? Não, é o Renascimento, né? Ah, não, Renascimento e Iluminismo Ah, os dois. são os dois movimentos que resgatam aí os clássicos, né? Tipo, de Roma e Aham. Grécia. Mas eu acho que ainda é diferente, as coisas são fragmentadas, cara. E eu acho que a coisa começou a ficar fragmentada com Descartes. Com esse negócio de racionalismo, de tipo, preponderância da razão. Eu acho que as coisas ficaram cada vez mais fragmentadas. Tanto que você vê que cada filósofo que vem depois é mais técnico, usa termos mais bizarros, sabe? Tipo Sim. Kant, Hegel, cada vez mais fragmentado. E o mundo também fragmentado, né? Tipo, cada pessoa sabe um pedacinho, um pouquinho, sabe? Aham. E, cara, agora, viajando aqui, tipo assim, será que na China? Vamos lá, a gente fala que, por exemplo, que isso aí, que a Grécia e Roma e tal é o berço do Ocidente, né? Uhum. Tanto filosoficamente falando, politicamente, tudo isso. Cara, só que, tipo assim, hoje em dia a gente vê, por mais que a China seja diferente, cara, você olha, não é tão diferente como seria há 1000 anos atrás, né? Uhum. Tipo, o inglês chegando na China há 1000 anos atrás era um choque muito maior do que o inglês chegando na China hoje. Uhum. Então, será que, tipo assim, pro chinês, será que chegou essa influência, então, do Aristóteles e Platão e tudo mais? Tipo, Não sei, cara. É, assim, a China teve muito contato na era das navegações, né, com a Europa. é. Então, talvez sim. Então, mas quais será que eles enxergam, sei lá, filosofia, sabe, a Grécia clássica aí? É, Ou será que eles nem ligam pra isso? Porque óbvio que a China também tem muito, a gente até pretende, né, começar a estudar sim, a parte aí do Extremo Oriente, mas eles também têm, tipo, a base lá deles do confucionismo, do taoísmo, né, sim, budismo e tudo mais, sim. e muitas outras coisas que eu não tenho nem ideia. Mas será que eles veem também, tipo, caraca, a gente também saiu disso aqui? Ou será que eles nem ligam nada, sabe? Pô, não sei, cara. É muito mistério, né? É, Muito misterioso. Pô, mas o é negócio isso é aí. morar na China por um tempo pra saber, né? Conversar com os intelectuais. Não, com os intelectuais, tipo, das faculdades, com os senhorizinhos lá que ficam no templo, sabe? Cuidando do Sim. templo. Esses aí do templo, eu apostaria que não, que eles não tem nada a ver com Platão e Aristóteles. É, não sei. Mas também as E com. coisas que estão a ver, elas. É no modo de vida, né? A gente já nasce na sociedade assim. Nem precisa saber quem é Platão, quem é Aristóteles. Exatamente. É. E aí, tem mais algum comentário aí do livro? Tem a diferenciação de Deus e deuses, né? Uma coisa até que até, acho que é São Tomás de Aquino ou Aristóteles que falava, ainda nesse negócio de ato e potência, é que Deus, né, Deus com D maiúsculo, é o ser em ato puro. Porque tipo, nele não existe potência, tudo é, tudo é, tipo, tudo é concretizado, digamos assim, tudo é de forma perfeita. Então ele é tipo, por isso que ele tem esses atributos, né, que a gente dá a ele de onipotência,
onisciência, onipresença e tudo mais. Enquanto os deuses, eles são, assim, entidades e muitas vezes cada um é, digamos assim, atribuído com uma coisa específica, né? E, e tem muito mais limitações, apesar de serem superiores aos seres humanos comuns. Aham. Mas a gente acabou de já falar um pouco disso, né, também, mais lá no início. Uhum. Mas, cara, outra coisa que eu penso sobre os deuses com D minúsculo, é que eu acabei falando já, é que eles estão aí sujeitos a defeitos, a falhas, a cometer injustiças. Por exemplo, o Hades foi lá e roubou a filha da... Qual é a deusa? A Perséfone foi quem ele roubou pra ser esposa dele. Mas eu esqueci Disse de que quem qual é a mãe foi. dela. Não era, não. Ai, caraca, é Mas tipo é a filha deusa de também Zeus da também, né? colheita. Sabe? Uhum. Então Tipo, um deus foi lá e roubou, cara, a filha da irmã dele Aham. pra ser esposa dele, dane-se. Aham. E tá no direito dele, sabe? Aham. Então, teoricamente, né? Tipo, no pensamento dele, ele tá no direito dele. Sim. Então os deuses estão nessa, nessa faixa aí, tipo, eu diria entre o humano e o deus cristão, sabe? Aham. É como Eu se diria que eles fosse, estão. é como se eles fossem mesmo aquele humano Dionísio, né, que o Nietzsche fala. A métrica dele do certo ou errado é a vontade dele. Só que ele pode fazer É, muita coisa. isso aí, tem poder. É, pois é. É basicamente isso. E também o Deus cristão, ele tá em tudo, né? Ele tá, tipo, o nascimento de uma flor. É ele que tá fazendo isso, né? Tem um Enquanto... conceito no muçulmano, pros muçulmanos é isso, né? Que até o Morgenstern ele fala. Mas no conceito cristão, Santo Agostinho dizia que existe um negócio chamado razão seminal. Tipo, ele criou todos os princípios. Então não é como se ele tivesse ali exatamente cuidando da flor, mas ele que criou as regras e os princípios para a flor se reproduzir daquele jeito, sabe? É isso aí, ele começa falando sobre isso. Ele fala sobre, tipo, a gravidade, né? Se você É. soltar uma caneta, o muçulmano vê isso de uma forma, né? E o cristão vê de outra, né? Isso. É. Isso aí. Então, enquanto os deuses com D minúsculo estão muito mais divididos, né? Nessas coisinhas, sabe? Do mundo. Exatamente. Cara, tem até uma. Isso aí, pô, talvez gere polêmica, mas eu acho que não, porque a gente está questionando várias crenças aqui. Mas essa crença em vários deuses me lembra muito os orixás, cara, do candomblé, sabe? Aham. Porque cada orixá tem uma especificidade, sabe? Não sei porque eu não entendo nada, mas Assim, eu entendo muito pouco, já tive contato com algumas pessoas. Mas assim, e também tem um negócio, por exemplo, no templo grego tinha os sacerdotes que, tipo, recebiam os deuses, né? Mensagem dos Aham. deuses. No candomblé da Umbanda as pessoas também, tipo, recebem santo, né? Que eles chamam o nome. Então acho que tem muitas similaridades, sabe? Eu acho que também deve ter uma raiz comum, Sim, com certeza. né? Com certeza. Porque esses povos, cara, também queria saber por que que esses povos aí todos tipo assim, as civilizações que eram muito mais dispersas sempre eram politeístas, sabe? É, Por que que teve uma só que foi Moisés, Abraão, quem foi que recebeu a mensagem divina aí? foi O Moisés, né? primeiro, Teve Moisés. os patriarcas lá, né? Mas foi Moisés, né? Praticamente. Moisés. Então, tipo assim, só a partir dele que começou a ser monoteísta, e, tipo assim, tudo que é monoteísta saiu dele, É, sabe? O que que levou as pessoas o que que levou as civilizações a também sempre serem politeístas, sabe? O é. que Não, que, mas que também tem que... o pandeísmo, né? Que é o panteísmo, perdão. Que no budismo e tal, eles acreditam que, tipo, Deus é. Tipo, é todo o universo, sabe? Verdade. Deus é essa camisa, essa cadeira, sabe? É. Acho que eu posso colocar então no Ocidente, né? No Ocidente, apesar de. É engraçado, né? É realmente, né? É no Ocidente, só que o Antigo Testamento é onde é hoje o Oriente Médio, né? O Oriente Médio tá ali na a transição também entre É, Ocidente e Oriente, né? isso, isso. Mas, tipo assim, nessa questão assim de religião é muito mais Ocidente, né? Aham, sim.
Eu também ouvi falar. Cara, eu li um livro há muito tempo atrás que falava de várias religiões e ele falava que o budismo também acredita em deuses, só que os deuses eles passam pelo mesmo ciclo de reencarnação, tudo isso, assim como os humanos. Uhum. Então, tipo, no panteísmo também admite, tipo, a presença de deuses, sabe? Sim, Acho que tem a ver sim. também com essa coisa toda de, talvez o João pudesse explicar melhor, né? De Oni e yokai, sabe? Mas aí é muito específico do Japão. É. Porque, por exemplo, sei lá, na China, na Coreia, não vai ter esse tipo de coisa. Uhum. É, sei lá. É, Mas é verdade, essas coisas aí do Japão também é, acho que fica muito. Fica grosso modo falar que é politeísta, mas também são presenças, são coisas sobrenaturais, mas muito do dia a dia, sabe? Que nem chega a ser sobrenatural. aham, É mais natural do que sobrenatural. aham. Talvez fosse assim que os gregos vissem, né? É, isso aí é onde eu quero chegar. É. Talvez, tipo, o Japão seja o exemplo mais próximo que a gente tenha de como as pessoas pensariam, né? Sim, E aí, tipo, tu vê, por exemplo, eles vão lá, eles rezam no templo, sei lá, faz oferenda, mas, tipo, a vida deles é normal. Tipo, sabe, eles não ficam o dia todo no templo. Na verdade, parece que eles se preocupam menos com isso do que o Ocidente, né? sim. Não, e tem muitas aquelas coisas, tipo, por exemplo, se eu não me engano, eu vou falar aqui, mas eu posso estar errado. Essas coisas que a gente acredita aqui, por exemplo, de deixar o chinelo virado de cabeça pra baixo, a É. mãe morre. Superstição, Tipo, né? isso no Japão, acho que seria tipo um yokai, um oni, uma dessas existências aí que, sabe? É, Uma pode dessas ser. coisas que tem lá. Sim, pode Mas ser. enfim. Boa, cara. Ah, e tem uma última curiosidade. É. No livro Atos dos Apóstolos, que conta o que os apóstolos fizeram, né, depois de Jesus morrer e ressuscitar, eles vão pregar para algum lugar pagão, vai, vai, vai Barnabé e São Paulo, São Barnabé e São Paulo. E eles acham que São Barnabé é Júpiter e que São Paulo é Hermes. Olha isso. Não, tipo assim, parece que eles, cara, acreditavam em qualquer coisa, né? Aham, sim. E eles falaram, o São Paulo é Hermes porque ele que é o pregador. Ou seja, ele que está Sim. levando a mensagem de Júpiter, sabe? Aham. Porque Hermes é o que leva, né, as Mensageiro. coisas. É. E aí, São Paulo, ele é um cara muito inteligente, porque tinha o Deus desconhecido. Eu já falei isso pra tu? Não que eu me lembre. Cara, é muito perspicaz, assim. Ele é um. Em Roma tinha vários. Tinha um altar de vários deuses. E tinha um altar específico pro Deus desconhecido. Porque, tipo, se alguém de algum outro povo fosse lá e não tivesse o Deus dele lá no templo, ele poderia rezar pro Deus desconhecido. E aí São Paulo falava, tá vendo esse Deus desconhecido aqui? Ele é o Deus que ele prometeu que ia aparecer para vocês e pregar a salvação eterna. E esse Deus é Javé, que veio como Jesus Cristo e morreu e foi sacrificado por nós. E, tipo, ele converteu muitas pessoas desse jeito, tá ligado? Caraca, só na malandragem. Só na malandragem. E hoje em dia a gente acha que tem que que o cristão tem que ser bobinho e tal. Não, a gente tem que usar as armas que a gente tem, né? Tipo, Aham. Jesus fala que a gente tem que ser bom como a pomba e astuto como a serpente. Então é isso, meio que é isso mesmo, né? Ele. Cara, eu não sei se tu já percebeu isso, mas, por exemplo, vou dar uma viajada agora aqui. A minha avó conta várias histórias dela, de quando ela era criança e tudo mais, e fala, tipo, brincadeiras, coisas que tinham lá na cidade dela, que era lá de São Luís do Maranhão, Aham, enfim. E, cara, eu vejo que era muito mais bobinho mesmo, sabe? aham, Assim, as coisas. Ou então você vê história que é mais antigo assim, tipo essas lendas que tem interior, sabe? sim, sim. Tipo assim, parece que eles realmente acreditavam nessas coisas, sabe? E às vezes eram coisas muito bobas, sabe? Aham. E cara, tu não sente isso, tipo, dos gregos também? Cara, eu sinto. Por exemplo, até voltando aos Atos dos Apóstolos, eles chegavam e convertiam 3.000 pessoas num dia, sabe? Uhum. Tipo, cara, acho que as pessoas talvez fossem menos ingênuas, sabe? Quer dizer, mais ingênuas, Mas não é isso aí, sei. é ingênuo, é uma bobice ingênua, né? É, Inocente. não sei, cara. Talvez ache.
Eu acho que hoje em dia a gente é muito cético, né? A gente É. que vive assim em cidade grande é sempre muito cético, mas talvez outras pessoas não. Por É. exemplo, mesmo eu que sou católico, cara, eu sou muito cético com muita coisa, sabe? Às vezes até Uhum. dentro da igreja, eu vejo algumas coisas, pô, será, sabe? E, tipo, eu acho que quem vive, tipo, em cidade grande, assim, mesmo em país em desenvolvimento, tipo, o nosso é mais cético mesmo. É. Tipo assim, acho que até uma análise simbólica fala desse exemplo da chuva. Por exemplo, chovia e a chuva, tipo assim, é o que faz nascer as plantas e tudo mais, as flores, os frutos, né? E eles viam isso também como se fosse um ato dos deuses, né? Tipo, a chuva, eu esqueci quem era, e tá molhando a terra que é Gaia, e como se fosse a reprodução ali, sabe? Sim, sim. E, cara, vai ter explicação científica pra isso e tudo mais, só que não deixa de ser mágico, né? É. Cara, não deixa de ser mágico. E, cara, até as coisas científicas não deixa de ser mágico. Cara, É. água encanada, cara. Tu gira um negocinho e cai água e tu paga, sei lá, R$ 200 no mês. Pô, isso não é mágica? É claro que é mágica. Com certeza. Porra, cara. Com Aí certeza. vai o engenheiro, não, porque é a vazão do cano, e aí são os princípios da lei de Newton. Meu irmão, é mágica essa porra. Dane-se. Tá bom. Eu, eu pegar essa. É que você não tá vendo, eu pegar esse pote que tá na minha mão e soltar e cair no chão. Tá bom, é gravidade, é uma força que puxa pro chão. Tá, e aí? Mas e aí? É mágica, rapaz. É mágica. É É tipo mágica. isso, né? Eu acho que a É, visão cientificista do mundo acaba fazendo com que a gente banalize coisas que não deveriam ser banalizadas, sabe? Tipo, a gente não sim. valoriza, tipo, a luz. Caraca, a gente tem luz, a gente tem um negócio que manda pra uma caixa de outra pessoa o que eu quiser, uma música, um filme, sabe? A pessoa na Tailândia vai receber na caixa É, dela o que eu mandei da caixa daqui. sim, E, tipo, quase instantaneamente. Cara, sim. isso é loucura. Isso são só, tipo. São os humanos, né, desenvolvendo ferramentas pra aquilo que Deus deu possibilidade de criar, né? Tipo isso, Isso faz mesmo. sentido, né? É uma linha de pensamento. Verdade. É isso então. Deu quanto tempo aí? Que hoje foi bom. Pô, tava em 1,18, 1,22. Ah, provavelmente tinha sido mais, tinha É. sido tipo 1h50 por aí. Não, mas, porra, muito bom, cara. Esse aí acho que foi um dos melhores episódios. Foi. Com certeza. É. Então, podemos fechar por aqui? Podemos sim, e mês que vem, lembrando, né, tem o trabalho e os dias. Isso aí, pessoal. Também é pouca página. Vai ficar Pra gente tranquilo entender aí aí. como é que os gregos viviam, como vivem, o que pensam, o que comem, Como se o que, reproduz. como se reproduzem. Mês que Isso vem aí. aí, No aqui Globo no podcast Repórter. do Vitor. Boa. Isso aí. Valeu, pessoal. Lembra aí, curte, comenta e compartilha com poucas pessoas. Muito Boa. obrigado e até semana que vem. Mandar um salve aí pro Anão, que ele fala. Ele fala, não, ele realmente tá sempre ouvindo a gente, Isso. então tem mais um aí pra você ouvir na estrada. E ele pediu por mais episódios, né? E agora com esse episódio de mais de 1 hora vai ter bastante coisa pra ver. Boa. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.